Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora do canal Eli Crochê Artesanato e hoje venho trazer para vocês mais um motivo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz na cor rosa a linha e o desenho em si é uma flor, tá bom? Então, eu vou mostrar agora para vocês e eu fiz direto no pano. Então, pessoal, vamos para as informações? Olha, o meu pano é um tamanho de 50 por 70, eu fiz o meu caseado pelo lado direito do pano, cada caseado aqui é separado por duas correntinhas. Caso a sua tensão de ponto seja apertadinho, aí você faz 3 correntes aqui de separação no caseado, mas respeitando a quantidade que eu deixo aqui descrito no box de informações para o seu trabalho dar certinho, tá bom? Então, eu fiz o caseado aqui na parte onde eu vou fazer o barrado de crochê, já deixo a contagem certinha, depois eu já dou a volta no pano e chego aqui novamente. Pessoal, o meu trabalho aqui ele é múltiplo de 16 mais 1, tá? Então, para cada desenho desse aqui, ó, aqui é a minha divisa de um desenho para o outro, então, eu tenho 16 caseados, ó, 16 aqui, mais 16 aqui, aqui, ó, daqui para cá mais 16 e daqui pro final, aqui, o penúltimo aqui, 16 mais 1, tá? Então, ele é múltiplo de 16 mais 1, então, eu usei 4 vezes 16 caseados, deu 64, mais 65 caseados para fazer este barradinho. No meu fio de tex 151 100% algodão, eu fiquei aqui com a medida de 11 centímetros e meio, ok? E do comecinho aqui até aqui, eu trabalho 12 carreiras aqui, direito e avesso do pano, né? Um barrado inteiro aqui. E da 13ª carreira em diante, eu trabalho aqui motivos separados, mas eu não corto a linha aí do nosso trabalho, tá? Ele tem uma técnica que você trabalha um lado já fechando, o outro deixa aberto para quando chegar no final já fechar e já passar para o segundo motivo, certo? E o meu pano é tamanho 50 por 70, acho que eu já falei para vocês, né? E eu fiz aí na cor rosinha, eu fiquei com 4 motivos. Então, pessoal, essas seriam as informações, tá? Para poder você conseguir fazer o seu barradinho. Eu explico carreira a carreira, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, é só voltar de novo na explicação, porque tá bem esclarecido, mas se da mesma maneira você ainda ficar com dúvida, faz aqui, ó, seu comentário abaixo do vídeo aqui, né? Tem a parte ali de comentários, ali você pode conversar comigo, né? Escreve a sua dúvida que eu vou responder para você, assim que eu tiver um tempinho. Tanto que já faz algum tempo que eu não posto vídeo, mas eu tive que me ausentar aqui do estado onde eu moro. Enfim, né? Alguns problemas aí pessoais, aí a gente tem que parar um pouquinho para resolver. Então, pessoal, essas seriam as informações, tá? O box de informações aqui embaixo. Vou deixar descrito todo o material que eu utilizei, quantidades de caseado, tudo para você adaptar no seu pano, na sua toalha de banho, para você poder fazer o seu barradinho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Faça sua inscrição no canal, ajuda aí no crescimento, pessoal, do canal, tá bom? Eu sei que é clichê ficar falando toda vez a mesma coisa, mas assim vocês vão me motivando a eu trazer novos modelos aí de barrado para vocês, tá? Vocês se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu comentário aqui, igual eu acabei de mencionar abaixo do vídeo. Vocês também assistindo shorts, me ajuda também. Vocês indo lá no Instagram, me marcando lá, deixando um coraçãozinho, se inscrevendo lá também. Isso me motiva bastante a trazer modelos aí de barradinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram também, que eu vou ficar muito feliz em receber vocês lá.
E é isso, tá? Material de descrição vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações. E aí, eu vou dar uma organizadinha aqui na mesa e vou começar a fazer o trabalhinho de hoje, tá? E eu acho que é isso, acho que não ficou faltando nenhuma informação, tá? Então, vamos lá para a aula. Então, pessoal, já fizemos aqui o nosso caseado. Vamos subir agora as 3 correntes e trabalhar aqui dentro deste caseado mais 3 pontos altos, total 4, né? Com a subida das 3 correntinhas. Ó, o quarto ponto alto você coloca aqui, ó, em cima deste ponto alto aqui, ó, do caseado. Agora, a gente vai fazer 15 quadrados vazio, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, para fechar o quadrado vazio. E depois dos 15 quadradinhos vazio, vocês vão repetir novamente 4 pontos altos, igual aqui o começo. Aí, depois faz mais 15 quadrados vazio, 4 pontos altos. Eu vou adiantar o meu aqui e já mostro para vocês. Terminei, então, de fazer o quadradinho cheio, que são 4 pontos altos, 15 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui, um quadradinho cheio, 4 pontos altos, 15 quadrados vazio, 4 pontos altos, 15 quadrados vazio, 4 pontos altos, 15 quadrados vazio e no final 4 pontos altos. Vamos subir agora fazendo 3 correntes, vira o trabalho, aqui vamos fazer um quadrado vazio, então façam aqui mais 2 correntinhas, assim igual eu estou mostrando. E vem aqui, ó, neste último ponto de base dos 4 e fecha aqui um quadrado vazio, começo assim. E vamos agora, pessoal, fazer um quadradinho cheio, um vazio, um cheio, um vazio. Então, ó, eu fiz esse vazio aqui, o próximo é cheio, coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. O próximo aqui vai ser um quadrado vazio, 2 correntinhas, aí fecha aqui o ponto alto. O próximo aqui vai ser um quadrado cheio, que são um total de 4 pontos altos, assim. E vamos seguindo fazer assim, ó, um vazio, um cheio, um vazio, um cheio. Eu já volto. Já finalizei a sequência aqui da segunda carreira, que era um quadradinho vazio, um cheio, um vazio, um cheio. Fiz até o final. Olha, observe que aqui, ó, continua a mesma sequência, ó, e aqui faz tipo uma metade de uma florzinha, né, que é onde é a divisa do desenho. É a mesma coisa, só ir continuando a fazer. Aqui no final deu um quadrado cheio e um vazio. Na terceira carreira, eu já subi aqui, pessoal, 3 correntes, virei aqui o pano, fiz 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui no ponto de base, certo? Agora, aqui, nós vamos trabalhar 3 quadrados vazios. Aí, vamos fazer 2 correntinhas e vai fazer os 3 quadradinhos vazios, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Assim. Aí, eu vou fazer aqui, ó, um quadradinho cheio, são 4 pontos altos. Sempre, tá, pessoal? Dentro do quadrado, eu coloco os 2 pontos altos. E sempre aqui, os de fora na base. Vou fazer 2 correntes, fechar um quadradinho vazio. Agora, aqui, de novo, eu faço, olha, os 4 pontos altos, 2 correntes, faço aqui agora 3 quadrados vazio novamente. Certo? Olha, mais 2 correntes e fechei o quadrado vazio. Agora, eu volto a fazer de novo os 4 pontos altos, 2 correntes, fecho aqui o quadrado vazio e aqui eu coloco de novo 4 pontos altos. Olha, por enquanto tá ficando assim, prestem atenção, tá? Nós começamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e 4 pontos altos.
Aí, de novo, a gente faz mais 3 quadrados vazio. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Olha, prestem atenção. Aí, ó, nós chegamos aqui, né, ó, nesse pedacinho do trabalho aqui, ó, que dá 3, 3 e 3, né? Parece que vai fechar uma florzinha aqui. Aqui, pessoal, nós vamos completar, né, com 4 pontos altos, assim, ó. Ele forma mesmo tipo uma florzinha, se a gente observar, né, ó. Só que ao invés de eu fazer aqui só um quadrado vazio e continuar fazendo o quadradinho cheio, só nesta parte aqui, que é a divisa do trabalho, nós vamos repetir 3 quadrados vazio, assim, ó. Só tem que prestar atenção nesta partezinha aqui, tá? Porque aqui, ó, é a divisa do desenho. Aqui vai dar um desenho, aí daqui pra cá vai dar outro, tá? Então, vai ficar essa sequência aqui. Agora, a gente continua a fazer de novo, né? Os 4 pontos altos, faz 2 correntes para fechar aqui um quadrado vazio, faz aqui, ó, 4 pontos altos e faz as 3 correntes, tá? Então, a gente vai ter que, se você observar, ó, nós vamos ter que fazer, ó, 1, 2, 3, sequência, aí fecha a florzinha e começa de novo. 1, 2, 3, sequência e fecha a florzinha de novo. Eu vou fazer o meu e mostro pra vocês ele inteiro, tá? Terminei de fazer a terceira carreira, então, começamos aqui, né, com uma sequência de 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, depois aqui é uma florzinha invertida, com 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aí, aqui eu tenho os 3 quadrados vazios, novamente aqui, ó, a florzinha invertida, os 3 pontos quadradinho, né? E aqui, ó, eu fechei a florzinha aqui, ó, 4 pontos altos. Aí, a partir daqui, eu tenho que fazer primeiro 3 quadrados vazios, para eu começar a trabalhar os 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Então, eu faço essa sequência, né? 1, 2, 3, aqui entre as florzinhas invertidas, 3 sequências de quadradinho vazio, e aqui eu já fecho, ó. Você já consegue observar que ele fecha, né, a florzinha. Aí, eu faço de novo 3 quadrados vazio, aí eu trabalho essa sequência de novo, olha. E aqui eu já fecho outra florzinha. Então, ele marca aqui pra mim por causa dessa primeira carreira que eu fiz, ó. Só prestar atenção nessa parte, senão a próxima carreira dá errado. Aí, de novo, ó, eu fiz a sequência, ó, dos quadradinhos da meia flor, dos quadradinhos da meia flor, dos quadradinhos. E aqui, como é final, né, eu fecho com os 4 pontos altos. Pessoal, vou passar mais uma vez, ó, bem devagarzinho, independente da quantidade de caseados que você estiver trabalhando. Prestem atenção na hora desta distribuição aqui, ó, tá? Porque até aqui, ó, é um desenho que vai se formar um bico aqui, mais pra frente, certo? Daqui até aqui, ó. Aí, daqui até pra cá, ó, na outra florzinha já é outro motivo que vai se formar. Então, tem que prestar atenção aqui na sequência dos pontos. Depois da florzinha inteira aqui, ó, eu vou trabalhando aquela sequência que eu expliquei. E aqui já me dá outra flor, ó. Outra florzinha que é outro motivo. O meu vai dar 4 desenhos aqui. E daqui pro final é outro desenho, tá? Então, se ficou dúvida, para assim o vídeo um pouquinho, ó. E olha como que eu coloquei os pontos. Olha, daqui, ó, já começa outra sequência, vai até aqui. E daqui já vai até aqui, ó. E eu já chego no final. Então, prestem atenção, pause o vídeo aí um pouquinho para vocês fazerem esta parte da terceira carreira, se você ficar com dúvida. E agora, nós vamos para a quarta carreira, tá? Nós vamos fazer aqui um quadrado vazio. Aqui, 3 correntes, vira o pano, faz mais 2 correntinhas. E vai fechar aqui um quadrado vazio, certo? Pessoal, não reparem a minha unha, que tem uns dedinhos que estão manchados, ó, de tinta, tá? Desculpa, porque eu já tentei tirar com tudo e não sai, só quando a unha crescer mesmo agora.
E vamos dar sequência aqui, fazendo 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Então, a gente começa o trabalho assim. Vamos fazer agora, pessoal, 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui, olha, os 6 quadradinhos vazios. Trabalho agora um quadrado cheio, coloco 2 pontos altos dentro aqui do quadrado na base. E novamente vou colocar 6 quadrados vazios, sempre 2 correntinhas, ó, de separação. E fecha o quadrado, 6. Olha, então ficou assim a distribuição dos pontos. Você pode ver, ó, que já chegou bem aqui, ó, na divisa de um motivo para o outro. Chegando aqui nesta parte, eu vou fazer um quadradinho cheio, são um total de 4 pontos altos. Um quadrado vazio separado aqui, né, de 2 correntinhas. E do lado oposto, eu vou fazer de novo 4 pontos altos. Então, aqui eu cheguei na divisa do desenho, tá? Então, vai ficar um pouquinho mais fácil agora para vocês entenderem. Gente, agora aqui vocês vão fazer igual aqui, ó. Vamos supor que esse cantinho é aqui, ó, já, tá? Então, vocês vão fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vocês vão colocar o quadradinho cheio, igual essa situação aqui. E do lado oposto, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chega aqui na florzinha, ó, que vocês vão ter que fazer essa divisão novamente, tá? Então, eu vou adiantar o meu e já mostro aí pra vocês. Finalizei, então, a quarta carreira, conforme expliquei no bloco anterior. Comecei com um quadrado vazio, 4 pontos altos, uma sequência de 6 quadradinhos vazio, 4 pontos altos, 6 quadrados vazio. Aí, eu cheguei aqui bem na divisa do desenho, coloquei 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Aí, aqui de novo, pessoal, comecei 6 quadrados vazio, um quadradinho cheio, 6 quadrados vazio, e aqui a sequência, né, dos 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Então, aqui, ó, eu fui fazendo assim, certo? Aqui no finalzinho, ó, depois dos 6 quadradinhos vazio, 4 pontos altos e um quadrado vazio no final. O início e o final, eles ficam iguais, tá? E para a próxima carreira, eu já subi aqui, ó, as 3 correntes, virei o pano, já fiz um total aí de 4 pontos alto, que é o cantinho de borda, 2 dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Faço agora 2 correntes, vou fechar aqui um quadrado vazio, preencho este próximo quadradinho de base, total aí 4 pontos alto, assim, e vou fazer, pessoal, 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Já fiz aqui, ó, os 4 pontos quadradinho, né, que eu preciso. Agora, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, ó, dentro do quadrado, são 2 pontos altos, completo todos esses pontos de base. E aqui do lado oposto, eu completo com mais 2 pontos altos e um aqui no ponto de base. Então, aqui eu tenho 10 pontos no total. Então, tá ficando assim o comecinho. A gente já vai começar aqui a marcar a flor que tem aqui dentro. E do lado oposto, eu também faço 4 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto. Assim, pessoal, agora, você pode ver que eu cheguei aqui bem na divisa de um desenho para o outro. Aqui eu faço 4 pontos alto, faço 2 correntes, fecho um quadrado vazio, 2 correntes, fecho meu segundo quadrado vazio e o terceiro quadradinho vazio também. E aqui eu repito o total de 4 pontos alto. E a partir daqui, pessoal, a gente já começa a repetir este motivo aqui, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios igual aqui, ó. E aqui eu vou colocar 10 pontos altos, igual aqui. Depois, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 quadrados vazios igual aqui. E olha, eu já cheguei bem aqui na divisa do trabalho.
Aí, eu vou fazer um quadradinho cheio, aqui dentro eu vou fazer 1, 2, 3 quadradinhos vazio e do lado oposto aqui 4 pontos altos igual aqui. Então, é só seguir essa explicação aqui para fazer os demais motivos. Quinta carreira já terminada, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Aqui começamos com a sequência de 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Fiz 4 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, 4 quadrados vazios. E aqui já é a divisa do meu desenho. Fiz aqui, ó, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, gente, a partir daqui, ó, já começa a repetir esta sequência aqui nos demais desenhos, tá, ó. Então, fica assim o trabalho, deixa eu começar aqui do início, mostrando pra vocês, ó. Aqui é onde vai se formar uma flor, aqui é a divisa do desenho. Aqui, ó, são os 10 pontos igual aqui. Olha. Aqui é a divisa do desenho, aqui é outra flor que vai se formar. Aqui é a divisa do desenho, aqui é outra florzinha que vai se formar. E o final aqui, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Só prestar atenção, tá, pessoal, na colocação dos pontos. Aí, para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, viro o pano. E aqui é um quadrado vazio que eu vou precisar, aí eu faço mais 2 correntinhas. E fecho aqui, ó, neste último ponto de base, um ponto alto. Assim. Faço mais 2 quadradinhos vazio, 2 correntes. Fecho aqui, um ponto alto, 2 correntes e fecho aqui o meu terceiro quadrado. Então, no início da carreira de número 6, a gente fica com 3 quadradinhos vazios. E agora, eu ponho aqui 7 pontos altos. Ó, já tenho 3 aqui no total, 4, 5, 6, e o 7º eu ponho aqui no ponto de base. Olha, faço agora, olha, só para adiantar, ó, vou fazer 2 quadrados vazios agora aqui, vou só repetir, vou também repetir 10 pontos alto e vou fazer aqui mais 2 quadradinhos vazios, tá? Então, vocês também façam isso. Então, aqui, pessoal, eu adiantei, igual eu expliquei pra vocês, tá? Quadradinho aqui, sempre 2 correntes de separação. E do lado oposto, eu também tenho que fazer os 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 3, coloco um aqui no ponto de base, 2 aqui dentro do próximo quadradinho, e um aqui no ponto de base. Olha. Agora, eu vou fazer 5 quadrados vazios, porque aqui, ó, chega bem na divisa do trabalho. Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto, 5 quadrados vazio. E do lado oposto aqui, a gente também coloca o total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e 7 pontos altos, tá? Então, pessoal, agora aqui já é essa repetição, ó. Esses 7 pontos altos é esse aqui. Vou fazer aqui, ó, 2 quadrados vazios, os 10 pontos altos, 2 quadrados vazios. Depois aqui, eu vou colocar 7 pontos altos igual aqui. E dentro aqui da divisa, eu vou dividir aqui, ó, 5 quadradinhos vazios, tá? Então, é só fazer esta sequência. Então, pessoal, já finalizei aqui a carreira de número 6. Então, começamos com os 3 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios. E aqui, 7 pontos altos. Aqui é o intervalo de um desenho para o outro, eu trabalhei 5 quadrados vazios. E a partir daqui, já começou a mesma sequência aqui, ó. Eu fiz aqui também no outro desenho. Aqui, ó, é a metade. Fiz os 5 quadrados vazios e a partir daqui, ó, essa sequência eu já repeti aqui de novo, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Aqui no finalzinho, olha, depois dos 7 pontos altos, 3 quadrados vazios. E já subi aqui para a próxima carreira as 3 correntes, virei o pano, já fiz um total aí de 4 pontos altos, sempre 2, né, dentro do quadradinho. Então, ficou assim, ó, o comecinho da carreira de número 7.
Vamos fazer agora 4 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. Olha, 2 correntes, quando eu tenho pontos de base, eu conto 1, 2, 3, aí eu fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecho aqui o meu quarto quadradinho vazio. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos, olha, coloco sempre 2 pontos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base, olha, aqui a mesma coisa. Faço aqui 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho aqui um quadradinho vazio. Faço aqui um total de 4 pontos alto. Volto a fazer 2 correntes e coloco aqui, ó, para fechar um quadrado vazio. E aqui eu também faço 7 pontos alto. Sempre, tá, pessoal? Eu coloco 2 pontos altos assim dentro do quadrado e um ponto na base, dessa maneira aqui. Olha, então, tá ficando assim o nosso trabalho. Aqui, ó, nós chegamos bem na divisa, né, do desenho. Vamos fazer, gente, um total de 4 quadrados vazios. Sempre quando tiver pontos altos assim na base, ó, eu conto 1, 2, 3 e já fecho, tá? Aqui também, ó, terceiro ponto de base. Já vou fazer aqui, ó, o meu terceiro quadrado e o quarto quadradinho. O próximo quadrado eu vou preencher 4 pontos altos assim. E agora, pessoal, é só repetir o lado oposto, né? Primeiro a gente faz os 4 quadradinhos vazios. Ó, conta aqui, ó, terceiro ponto de base eu já fecho. Olha. Deixa eu só fechar esse quadradinho aqui. Olha, então, olha, ficou assim, né? Aqui, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, bem na divisa do desenho aqui, e mais 4 quadrados vazios. E aqui, ó, do lado oposto, já começa esta repetição, ó, vou fazer aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio igual aqui, e do lado oposto aqui, os 7 pontos altos. E olha, eu já cheguei na divisa aqui do meu desenho, aqui, ó. Aí, eu vou fazer esta sequência aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu e já mostro pra vocês. A 7ª carreira já está terminada, conforme eu expliquei no bloco anterior. A colocação dos pontos, aqui 4 pontos alto, 4 quadrados vazios, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos alto, aqui já é a divisa de um desenho para o outro. Fiz os 4 quadrados vazios, 4 pontos alto, 4 quadrados vazios. E a partir daqui, pessoal, ó, já é esta repetição aqui, ó, dos pontos, tá? Se você observar, ó, é a repetição. Olha, então ficou assim. Qualquer dúvida, é só você parar o vídeo um pouquinho aí. Aqui é a flor que tá se formando. Aqui é a divisa do desenho, aqui é uma flor. E aqui no finalzinho, olha, fiquei com os 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, igual lá no início, tá? O início e o final, eles ficam iguais, ó. Mesma coisa, tá bom? E para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes. Aqui, nós vamos fazer um quadrado vazio. Então, as 3 correntes, virou aqui o trabalho. Façam mais 2 correntinhas. E no último ponto aqui de base, coloquem um ponto alto. Aqui, nós vamos preencher o próximo quadradinho de base, total 4 pontos alto, assim. Vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, e aqui o ponto alto. Vamos fazer 13 pontos alto agora. Então, dentro do quadrado aqui, coloquem 2 pontos alto, repitam todos esses pontos de base. E dentro deste quadradinho aqui, vocês coloquem 2 pontos altos e um na base para ficar com 13. Olha, vou fazer o 13º ponto, ele vai ficar bem aqui, ó, que é uma outra pétala da flor.
Faço 2 correntes, fecho aqui o quadradinho vazio. E do lado oposto, a mesma coisa, vamos colocar o total de 13 pontos altos. Igualzinho eu distribuí aqui, vou distribuir aqui também. Olha, já fiz aqui, ó, os 13 pontos altos, adiantei 2 quadrados vazios. Agora, aqui nós vamos fazer, que já é na divisa aqui do desenho, vamos fazer um quadradinho cheio, 4 pontos altos. 2 correntes, faz um quadrado vazio, do lado oposto a gente faz também 4 pontos altos aqui no total. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos e 2 quadrados vazio, aqui eu já começo a repetir em cima da pétala da flor, ó, os 13 pontos altos, um quadrado vazio, os 13 pontos altos. Aí, aqui, repito, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, e aqui, novamente, olha, os 13 pontos alto da pétala, um quadrado vazio e os 13 pontos alto da pétala, ok? Então, assim, eu fui fazendo até o final, e aqui, eu fiquei no finalzinho, eu fiquei com 4 pontos alto e um quadradinho vazio. Para a próxima carreira, subam as 3 correntes, virem o pano e façam um total de 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um quadrado vazio, façam 2 correntes e fechem aqui no terceiro ponto de base. Assim, vamos trabalhar total aí de 4 quadradinhos vazios. Então, eu já tenho um quadrado, vou fazer mais outro, 2 correntes, fecha mais um quadradinho, 2 correntes, e fecha aqui, ó, no terceiro ponto de base, mais um quadrado. Tá ficando assim. Agora, eu vou fazer um total de 7 pontos altos aqui. Fiz aqui, ó, os 7 pontos altos, 2 correntes, vou fechar um quadrado vazio aqui no terceiro ponto de base. Coloco um quadradinho cheio, 2 pontos altos dentro do quadradinho, um aqui no ponto de base, mais 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Fecho aqui um quadrado vazio e também do lado oposto eu faço mais 7 pontos altos. Já fiz aqui os 7 pontos altos, vou trabalhar 4 quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, e faço aqui no terceiro ponto de base um ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Aqui cheguei na divisa de um desenho para o outro, eu faço 4 pontos altos, fechando a florzinha. Eu vou abrir aqui só para vocês observarem, olha. E agora aqui, pessoal, do lado oposto, também vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, igual essa situação aqui, e vão depois fazer 7 pontos altos, aí vai fazer um quadrado vazio aqui, um cheio, um vazio, e do lado oposto vão pôr 7 pontos altos. Então, o que eu acabei de explicar aqui para vocês, a partir aqui, ó, desses 4 pontos altos em diante, vocês vão repetir aqui nos demais desenhos, tá bom? Então, agora é só fazer 4 quadrados vazios, depois 7 pontos altos, igual aqui nessa situação. Então, aqui, pessoal, eu consegui finalizar a carreira de número 9, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Aqui é o motivo da flor, e aqui é o intervalo entre uma flor e outra, tá? Se ficou alguma dúvida na distribuição dos pontos, só voltar um pouquinho o vídeo. Então, assim, eu fui colocando os pontos, olha, aqui é o intervalo, que é outra flor. Aqui é um intervalo e aqui é a minha última flor, e no final fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 10, eu já subi 3 correntes, aí eu viro o pano, depois que eu viro o pano, que eu faço mais 2 correntinhas e fecho aqui o primeiro quadradinho vazio. Depois eu fiz mais 2 quadradinhos, cada um separado por 2 correntinhas.
E agora, nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. Façam 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui no ponto de base. E aqui também, de novo, coloquem 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Então, ficou assim o comecinho da carreira de número 10. Vou fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, conto aqui, ó, o terceiro ponto de base e fecho um ponto alto. 2 correntes e fecho aqui no terceiro ponto de base, assim. Faço um total agora de 10 pontos altos, 2 aqui dentro do quadrado, completo esses pontos de base. Do lado oposto, eu também coloco mais 2 pontos altos e um aqui no ponto de base. Faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho o meu primeiro quadrado. 2 correntes e fecho aqui o meu segundo quadrado. Então, ó, a flor, a gente tá fazendo a última parte da pétala dela aqui. Aqui é a metade, né, a divisa de um desenho para o outro. Nós vamos fazer um total de 7 pontos altos aqui agora. Então, primeiro aqui eu faço 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um aqui no ponto de base, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. E agora eu faço um total de 5 quadrados vazios, que é bem aqui, ó, na divisa do desenho, eu vou trabalhar 5 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. E agora, pessoal, aqui já é uma repetição, tá? A gente primeiro coloca os 7 pontos altos, vou fazer ele aqui e vou abrir para mostrar. 7 pontos altos. Olha, então, deixa eu só desenrolar o pano aqui um pouquinho, que eu vou virando, ele vai torcendo. Então, aqui eu já tô na segunda florzinha. Então, esses 7 pontos altos é esta repetição que eu já fiz ele, daí eu coloco 2 pontos altos aqui dentro. Aqui, ó, no centro da flor são os 10 pontos altos que eu tenho que fazer. Depois aqui, ó, 2 quadrados vazios. Aqui, ó, 7 pontos altos. Aí eu cheguei aqui, ó, na divisa de um desenho para o outro, né? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, os 7 pontos altos. Depois vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, de novo, vai começar os 7 pontos altos que eu fiz aqui no começo, tá? A repetição. Então, pessoal, vão fazendo essa sequência e eu já volto para mostrar como é que ficou. Bom, gente, finalizei então a carreira de número 10, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui a colocação dos pontos. Depois que eu fiz aqui, ó, os 5 quadrados vazios, eu comecei a repetir aqui, ó, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos. E aqui 5 quadradinhos vazios novamente, que aqui é a divisa do nosso trabalho, né? Para separar um desenho do outro. E assim eu fiz, olha, até o final. E agora vamos para a carreira de número 11. Aqui nós vamos precisar de 2 quadrados no início, façam as 3 correntes, vira aqui o pano, daí faz mais 2 correntinhas, façam 2 correntinhas, aí fecha aqui o primeiro ponto alto, 2 correntes, fecha aqui o segundo quadradinho assim vazio. E vamos fazer 7 pontos altos. Aqui dentro eu coloco 2 pontos altos, já tenho 3, e completo aqui até ficar com 7. Já fiz meus 7 pontos altos, vou fazer 3 quadrados vazios, sempre 2 correntinhas, ponto alto. São 3 quadradinhos que eu preciso. Então, aqui, ó, já fiz meu terceiro quadrado. Agora, eu vou repetir todos esses pontos de base, tá, pessoal? Do lado oposto aqui, eu vou fazer também igual aqui, ó, 3 quadrados vazios e 7 pontos altos. Olha, pessoal, então aqui eu já fiz os 10 pontos altos, aqui eu já fiz 2 quadrados vazios, vou fazer o meu terceiro quadradinho, ó, 2 correntes, conta aqui, ó, 1, 2, 3 e fecha o ponto alto.
Aqui nós vamos fazer 7 pontos altos no total, completamos ponto sobre ponto, aqui já tenho 4. Aí, aqui eu coloco mais 2 dentro do quadrado. Bom, pessoal, então aqui eu tinha feito os 7 pontos altos, 3 quadrados vazio, e aqui 7 pontos altos. Nesta parte aqui já é repetição, ó, do primeiro exemplo aqui, ó, 7 pontos altos, 3 quadrados vazio, 10 pontos alto, 3 quadrados vazios, 7 pontos alto aqui, certo? E aqui, ó, os 3 quadrados vazios, que é a divisão de um desenho para o outro. Então, olha, aqui, ó, é um desenho, daqui pra cá já é outro, ó. Então, é só prestar atenção aqui, ó, na divisa aqui, e fazer a distribuição dos pontos. Aqui no final, eu fiquei com 7 pontos altos e 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui é só fechar na terceira correntinha de base. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz, né, o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos aqui. Fiz aqui um quadradinho vazio, separado por 2 correntes. Agora, gente, nós vamos fazer um total de 7 quadrados. Então, aqui é só fazer as 2 correntes, aí, quando tiver pontos de base, é só você contar aqui, ó, o terceiro e fechar. 2 correntes e fecha aqui, ó, no terceiro ponto de base. Aqui eu fiz 6 quadradinhos, o sétimo eu faço 2 correntes e conto aqui, ó, 1, 2, 3, fecho um ponto alto e faço mais 3 pontos aqui, ó, um em cada ponto de base, e novamente eu vou colocar 7 quadrados vazios, só fazer 2 correntes e ponto alto. Olha, aqui eu já fiz 4 quadrados vazios, vou fazer o quinto aqui, só contar o terceiro ponto de base, vou fazer o 6º quadradinho e o 7º quadradinho. Aí, olha, chega bem aqui, ó, na divisa do desenho, e aqui também eu vou colocar 4 pontos altos no total. E eu volto novamente a fazer 7 quadrados vazios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, ó, já é essa situação que você vai colocar 4 pontos altos. Depois faz mais 7 quadradinhos vazio. E bem aqui, ó, vai dar um quadradinho cheio igual nós fizemos aqui. Então, eu vou fazer o meu e já mostro aí pra vocês. Olha, pessoal, então aqui, igual eu expliquei no bloco anterior, fizemos um quadradinho cheio aqui, que é o canto de borda, 7 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, aqui na divisa 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, aqui em cima da flor, ó, a gente já fechou a flor, ó, ficou 4 pontos altos. Então, ó, assim eu fui fazendo em todos os desenhos aqui, no final fiquei aqui, ó, com 7 quadrados vazios, sempre 2 correntes, tá, pessoal, para os quadradinhos, e aqui finalizei com 4 pontos altos. Agora, gente, nós vamos trabalhar por motivo aqui, ó, nós vamos primeiro fazer este desenho, a gente não corta a linha do trabalho, a gente vai fazer a ponta dele aqui, ó, depois a gente vai passar para o próximo. Então, nós já vamos aí para a carreira de número 13. Aí, façam as 3 correntinhas, vai virar o trabalho. Aí, nós vamos fazer o canto de borda, sempre vai ter, né, o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aí, eu fiz aqui para adiantar, ó, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. O próximo quadradinho de base, eu coloco 2 pontos altos dentro e um na base. E do lado oposto, eu vou fazer 5 quadrados vazio, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui, ó, os 5 quadradinhos vazio, também vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos, totais aqui. Faço mais 3, aliás, quadrados vazio, ó, 2 correntes e ponto alto, são 3 quadrados, tá, gente? Olha.
E aqui, olha, eu faço o canto de borda, porque daqui nós já vamos voltar com o trabalho. A gente faz só um motivo, assim, ó, e volto com o pano até fechar. Então, olha, eu estou agora aqui nesta posição. Para voltar, eu tenho que fazer uma corrente, virar o pano, e nós vamos fazer 4 pontos baixíssimo, ok? Aqui a gente já tá indo pra carreira de número 14, gente. Às vezes vai sair um barulhinho extra aí, é porque eu moro em apartamento e aí o pessoal em cima arrasta móveis, né? Então, não tem como controlar a gravação, né? Nesse sentido. Às vezes vai sair algum barulhinho aí no fundo. E agora que eu faço 3 correntes, né? Faço aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, que é o nosso canto de borda. Aí, nós vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. Esse quadradinho aqui vai ser cheio. Olha, 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu faço um quadrado vazio assim, ó. Fiz aqui um quadradinho vazio, faço aqui novamente 4 pontos altos, trabalho agora 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Faço agora aqui, ó, 4 pontos altos, 2 correntes, fecho um quadradinho vazio, faço outro quadradinho cheio, sempre 4 pontos, tá, pessoal? Faço aqui 2 correntes e novamente faço o canto de borda aqui, que é o finalzinho do trabalho aqui, ó. Então, eu fiquei assim na 4ª carreira. Percebam que eu estou aqui, ó, do lado da alcinha. Então, para eu fechar, ó, laço a linha na agulha, último ponto aqui de base, introduzo, trago, ó, 3 laçadinhas, vou tirar uma, vou tirar 2 e vou tirar 3. Aqui a gente sempre fecha um lado e o outro a gente deixa aberto para fazer o fechamento, para nós passarmos para o próximo desenho. Então, agora na carreira de número 15, a gente volta a fazer o cantinho de borda. Já fiz aqui, ó, os 4 pontos altos de borda, faço 2 correntes. Vou colocar aqui, ó, um quadrado vazio assim. Faço aqui um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos. 2 correntes, e aqui eu trabalho 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto. Assim. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho cheio. E do lado oposto, eu também faço 2 quadrados vazios, ó. Aqui a gente tá fechando tipo uma florzinha, né, ó. E aqui faz um quadradinho cheio. Já vou abrir para vocês observarem. Olha, 2 correntes aqui, ó, já chegou no canto de borda. Você percebe porque aqui tá faltando as alcinhas, né? Então, olha, fiz aqui o canto de borda. Vou abrir aqui. Olha, então, ficou assim, ó. Aqui é o canto de borda, né? E aqui fez uma flor, e aqui é o centro aqui dessa rosa grande, aqui dessa flor grande. Aí, para voltar, novamente, nós vamos pegar e fazer uma corrente, vira o pano e trabalha aí 4 pontos baixíssimos. Introduz assim a agulha no primeiro ponto e traz, ó, uma argolinha dentro da outra, é o ponto baixíssimo, ó. Tirei uma vez, 2, 3 e 4 vezes, ó, ponto baixíssimo. Aí, sobe as 3 correntes e faz normalmente os 4 pontos altos, assim, ó. Aí, sobe 2 correntes, vai fazer o quadradinho vazio. Mais um quadradinho vazio, sempre 2 correntinhas de separação. E aqui, ó, vai fazer outra quadradinho cheio.
2 correntes, vai fechar um quadrado vazio, e do lado oposto a gente também faz um total aí de 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, e depois faz um quadradinho cheio. Olha, então estamos assim, ó, estamos quase fechando a ponta do trabalho. Perceba que eu estou aqui, ó, do lado das alcinhas. Então, agora eu tenho que fazer o ponto alto alongado, ó, laça a linha na agulha, introduz no último ponto aqui de base, ó, tira uma vez, tira duas e tira 3. Para voltar, subam as 3 correntes, vira o pano. Aqui a gente já tá na carreira de número 17. E aqui faz, pessoal, novamente o canto de borda. Olha, então aqui na carreira de número 17, eu fiz os 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, cada um aqui separado por 2 correntes, e aqui eu fiz os 4 pontos altos e acabei fechando essa florzinha. Ao lado oposto tem que repetir, 2 quadrados vazio, e aqui o canto de borda, que são os 4 pontos altos. Aí, para voltar, uma corrente, vira o trabalho, e temos que fazer aí os 4 pontos baixíssimos. E aqui a gente vai fechando, né, até ficar com um quadradinho cheio agora. Então, aqui, ó, primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto. 3 correntes para subir, e aqui nós vamos fazer os 4 pontos altos. Vai fazer 1, 2, 3 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. Então, aqui foi o que eu fiz, ó, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, canto de borda aqui, que eu tenho que fechar com a laçadinha, ó, no último ponto de base, introduz, ó, vai tirar 1, 2, 3. Faz as 3 correntinhas, volta aqui, vira o pano, nós vamos para a carreira de número 19 agora. E aí, de novo, a gente faz, né, os 4 pontos altos. Aí, vão dar aqui apenas um quadradinho vazio, ó, 2 correntes. Aqui, ó, faz outro quadrado cheio. Que aqui nós já estamos finalizando, ó, aí ficou assim a pontinha. Aí, volta, né, com o trabalho, faz a correntinha. Faz a correntinha, aí vem aqui, ó, no primeiro ponto. E já tira o primeiro ponto baixíssimo. Deixa eu passar aqui. Opa, tá escapando. Passei um ponto, 2 pontos baixíssimo, 3 e o quarto ponto baixíssimo. Aqui agora eu faço as 3 correntinhas. Aqui eu faço os 4 pontos altos finais aqui. Olha, aqui eu faço aquele ponto alongado, ó, 1, 2, 3. Aí, eu viro aqui meu trabalho. Pessoal, no que eu virei aqui, ó, eu venho no primeiro ponto aqui, faço outro ponto baixíssimo, venho no segundo, faço um ponto baixíssimo, terceiro ponto baixíssimo, e aqui o quarto ponto baixíssimo, ó. Aí, se vocês observarem, nós chegamos aqui no lado que não tem essas alcinhas. Aí, o que que nós vamos fazer agora para fechar? As 3 correntes, e aqui, ó, em cima do último ou dentro do último ponto aqui, você faz um ponto baixo. Ó, 1, 2, 3 correntes, vem aqui, ó, no último ponto, em cima dele ou dentro dele, faz um ponto baixo. Certo? Então, o fechamento fica assim. Olha, 3 correntes, aí vai descendo aqui com os pontos, 1, 2, 3. Aí, aqui, ó, no último ponto, põe um ponto baixo, né, pra fechar, ó. E assim, chegamos aqui, ó, no último. Olha, ele fica fechadinho assim, aí nós não precisamos cortar a linha do trabalho. E agora, pro segundo motivo, a gente volta de novo pra 13ª carreira, que é essa aqui, ó.
É essa aqui que nós vamos fazer agora, ó, os 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui eu tenho, ó, 5 quadradinhos vazio, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio e 4 pontos altos. É isso que nós vamos repetir aqui agora. Aí, para começar, eu sempre faço uma corrente e a gente vai fazer, pessoal, ó. Então, eu vou repetir o meu e já volto aí, pra gente poder fazer a vira. Olha, pessoal, então, a carreira de número 13 é essa aqui, ó, que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu repeti aqui, ó, tá? Então, quando vocês forem fazer os outros motivos, se você ficar com dúvida, não conseguir olhar por esse, volta a partir desta explicação aqui, tá? Que eu começo aqui, ó, na carreira de número 13, vocês vão fazer nos demais. Aí, só para começar aqui, para vocês não se perderem, olha, eu tenho que ir para a carreira de número 14. Aí, quando eu tô nessa posição aqui, eu faço uma corrente, viro aqui meu trabalho e faço os 4 pontos baixíssimo, tá? Então, um lado é ponto baixíssimo e o outro lado de volta. Aí, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, depois subir as 3 correntes para voltar, né? Então, aqui, olha, eu faço o canto de borda, que são os 4 pontos altos. E aí, a gente tá na carreira agora de número 14. Então, ó, para vocês não se perderem aqui, a carreira de número 14 agora vai ser esta aqui, ó. Essa aqui, nós vamos trabalhar, ó, 4 pontos altos que eu já fiz de borda, um quadrado vazio, vai fazer 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, vai fazer esses 3 quadradinhos vazios, do lado oposto também vai fazer igual esse lado aqui, né? E fez aqui os 4 pontos altos, e eu já volto pra gente poder fazer a vira. Então, gente, a carreira de número 14 é essa aqui, ó. É só você ir contando e repetindo, tá? Dúvidas, aí você vai olhando essa primeira explicação. Eu vou fazer aqui, adiantar, aí eu já volto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz, né, os pontos, a distribuição da carreira de número 14. Aqui, ó, é o meu canto de borda, tá? Então, ó, só para relembrar, ó, a carreira de número 14 é essa aqui, no que tá pronto. E agora que eu tenho que voltar, né? Igual eu te falei, aqui nós viramos com os pontos baixíssimos, e deste lado aqui a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Introduz aqui, ó, deste último ponto de base, ó, 3 laçadinhas, tira uma, tira duas e tira 3. Para voltar, 3 correntes, e aqui eu vou para a carreira de número 15. Eu já vou mostrar ali para vocês. Aqui eu vou fazer o cantinho de borda, são os 4 pontos altos, assim. 2 correntes para fazer o quadrado vazio. E vamos fazer aqui o fechamento da florzinha, né? Que se forma. São os 4 pontos altos aqui. Tá? Então, aí faço aqui 2 quadrados vazios, vou mostrar ali. E aqui, ó, eu faço 4 pontos altos, só para vocês terem uma noção de onde a gente já está. Então, pessoal, olha, a carreira de número 15, essa aqui que eu estou fazendo, é essa aqui, ó, tá? Ó, igual aqui, ó, 4 pontos alto, aqui tem a alcinha igual aqui, ó, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, ó, 2 quadrados vazios, e aqui, ó, eu tô fazendo os 4 pontos altos. Então, tem que terminar esse resto aqui, e como eu estou desse lado, ó, você já consegue ver que aqui não tem alcinha, então, a gente fecha aqui os 4 pontos altos e volta fazendo os 4 pontos baixíssimos. Então, pessoal, eu vou deixar vocês fazendo agora o de vocês. Dúvidas, olhem neste aqui, volta a explicação, tá? Então, aí, quando eu terminar essa carreira de número 15, a de número 16, eu faço ponto alto alongado e 3 correntes para voltar. Então, eu vou fazer o meu e eu já mostro aí pra vocês, tá bom? Aí, é só acompanhando aqui, vai contando as carreiras aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e a de número 20. Do jeito que eu fiz aqui, é só voltar, partir aí da 13ª carreira e fazer os demais que dá certinho.
Então, aqui, pessoal, nós aprendemos a fazer o fechamento do primeiro motivo aqui, da ponta dele. Depois, nós iniciamos o segundo motivo aqui com as explicações, né? Onde que eram os pontos baixíssimos, onde que era o ponto alto alongado e para voltar as 3 correntes. E aqui eu fiz o restante aqui, ó. Nós vamos fechar agora aqui a última ponta. Aqui eu já virei o trabalho, né? Fiz aqui os 4 pontos baixíssimos, subi aqui as 3 correntes. E agora aqui para finalizar, colocamos os 4 pontos altos. Aqui, ó, eu tenho que fazer o ponto alto alongado, ó, tira uma vez, tira 2 e tira 3. Aí, pra voltar, eu viro aqui o pano mais uma vez. E trabalho aqui 4 pontos baixíssimos. 1 ponto baixíssimo, 2, 3 e aqui o 4º ponto baixíssimo. E aqui agora é só fazer as 3 correntes e fechando aqui com ponto baixo, ó. 3 correntes e vai descendo aqui, ó. No último ponto de base, você pode fechar, né, o ponto baixo aqui dentro dele ou em cima do ponto. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, e aqui, ó, é o finalzinho. Eu venho sempre aqui, ó, bem no último ponto de base, passo a agulha dentro dele, trago a linha e eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo e uma corrente. Alongo o fio, aí eu corto aqui a linha. E aqui, pessoal, por detrás do ponto, né, você vai trazer o fio, vai passando entre os pontos aqui, dando nozinho e corta o excesso da linha, tá? Então, aqui nós conseguimos finalizar, olha, o nosso trabalho de hoje. Assim ficou, olha, o nosso trabalhinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha. Compartilhe, pessoal, bastante os vídeos para outras pessoas também conhecerem o canal, tá? Para ajudar aí no crescimento. E aí, vocês também me motivam a trazer mais conteúdo aí pro canal, tá? E lá no Shorts, assistam as prévias, né, dos vídeos que eu vou trazer aqui para o canal, porque aí você já vai ficar sabendo o que vem de novidade, tá? E lá no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal também. Pessoal, um grande abraço.